Pera aí. É que cortou o som aqui pra mim agora. Vocês estão me ouvindo? Tá sim, tá Então, sim. perfeito. É que o meu cortou um pouco aqui, mas... Eu desliguei o microfone aqui sem querer. Ah, tá. Então tá bom, então. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é o que tem a ver, né? Como você colocou, o que os alunos estão perguntando, o que tem a ver esses, principalmente, né, os caras do século XVIII, não, o Marx é século XIX, a maioria é século XIX, século XX. O que esses caras têm a ver com a educação física, né? Então, assim, primeira coisa eu queria definir isso, né? Tentar fazer esse caminho, tentar fazer esse fio da meada. Isso que eu queria tentar fazer primeiro. Então é esse que eu vou tentar começar a apresentação a partir disso. Então, assim, hoje em dia a educação física ela é vista como agente de saúde, né? Faz parte da saúde. Ela faz parte da estética. Ela tem a ver com a melhoria da condição atlética. Tem a ver com recuperação física. Então, dentre outras funções. Isso daí está na apostila de vocês, né? Eu peguei lá porque é verdade. Então, eu acho que vocês concordam com isso. Tem a ver com isso, né? A educação física tem a ver com isso hoje. No entanto, né? Nem sempre foi assim. Porque você pode imaginar que o homem da pré-história ele teve que se desenvolver fisicamente, né? Não com o intuito da beleza ou do exercício físico como uma rotina de saúde. Na verdade, ele tinha uma necessidade de proteção. Então, claro que é uma coisa que não tem a ver com a prática da educação física moderna. Nisso que eu vou chegar. Mas é o início de uma prática física já de alguma maneira sistematizada. Então ele usava algum tipo de ferramenta para poder abater os animais. Enfim, tinha que correr, tinha que caçar, tinha que coletar alimentos, enfim. Então uma série de atividades físicas que ele realizava com uma certa frequência. E no terceiro ponto que eu queria colocar aqui, que ela evoluiu. Ela foi evoluindo gradativamente junto com a cultura dos povos, né? Interligada aos sistemas políticos, econômicos, científicos, enfim, com a sociedade em geral. E por que a disciplina chama sociedade, educação e cultura, né? Então, assim, se a educação física ela está com o ser humano, se as atividades físicas mais ou menos sistematizadas estão com o ser humano desde quando ele era primitivo e foi evoluindo de acordo com as sociedades, então tem tudo a ver você entender a sociedade que você está inserido e como que isso foi mudando ao longo do tempo. Acho que essa é a proposta da apostila, pelo que eu saquei, né, Alessandra? É mais ou menos isso. Não sei se você entendeu dessa forma. A minha interpretação foi essa. Não sei se você trabalhou dessa forma também. Acredito que sim, né? Isso mesmo, Fernando. É voltado mais para esse lado aí de como era, né? E como que está caminhando para ser, né? Sim. Então, assim, o primeiro elo que eu queria chamar a atenção é para a cultura, né? O que é a cultura? Bom, a epistemologia da palavra cultura vem de cultivar a terra, né? Cultivar alimentos, enfim. O que é a cultura do ponto de vista do ser humano? É a maior característica humana. É o que faz com que a gente consiga dominar uma série de habilidades, consiga sistematizar ações. Então, por isso que a cultura ela é tão importante. A cultura é uma característica humana bastante complexa, né? Então, mas ela é super importante para o ser humano. Dentre os outros animais, claro que os outros animais têm algum tipo de racionalidade, mas é diferente, é até difícil de falar sobre isso, né? Porque alguns teóricos vão falar aí que não tem racionalidade, enfim, mas eu acho que está subestimando os animais. Os animais eles são bem espertos aí, então a gente tem que ficar atento a isso. Mas voltando aí à cultura humana, então chama de cultura porque ela é muito importante, sabe? Porque se a educação física evoluiu, porque a cultura evoluiu e se modificou com o tempo, né? E por que tem educação aí na apostila? Porque a educação ela é um ramo da cultura, só que a educação ela é sistematizada de uma forma que busca objetivos, né?
Então hoje a educação física, como um agente de saúde, ela é toda baseada, ela é toda sistematizada para atender a saúde. Por exemplo, se ela quer uma melhoria atlética, ela vai se sistematizar, vai se adequar para essa questão da condição física do atleta, né? Recuperação física, enfim, entre todas as funções. Então, essa educação, ela pode ser voltada, né? Ela é voltada atualmente para sistematizações básicas. Por exemplo, a sistematização da educação física é diferente da sistematização da sociologia. São campos diferentes da ciência, mas ela tem objetivos claros, né? Como eu citei anteriormente, principalmente a saúde aí. Então, assim, a cultura agrega todo o conhecimento humano. A educação é uma parte do conhecimento humano, né? E a educação física está dentro da educação, dessa sistematização, que é a educação. E a sociedade? A sociedade é o local onde vai se desenvolver essa cultura e essa educação. E aí que a coisa começa a ficar mais complexa, que daí a gente vai ter a sociedade do ponto de vista de Marx, do ponto de vista de Weber, do ponto de vista de Durkheim, de Bourdieu, de Bauman, assim, que parece difícil, mas não é. É até divertido de aprender, assim, não sei, eu acho divertido, né? Então, assim, acho que vocês vão... vocês já viram, né, um pouco, mas é interessante, eu acho. Então, assim, o fio da meada é esse. Cultura, que a educação está dentro da cultura, e a sociedade, a educação também está dentro da sociedade. Então, essa última sistematização que é o fio, é o finalzinho, é a educação física, que a gente vai chegar. Então, a gente vai puxando o fiozinho, então é cultura, sociedade, para chegar na educação. Então, é esse caminho que eu queria traçar, né? Bom, então, assim, apresentado vamos dizer assim, esse caminho, que eu acho que foi proposto pela disciplina, eu vou começar falando um pouquinho do percurso histórico, né, para a gente poder entender, porque mudou, mas o que mudou, quando mudou, né, porque a gente falou do primitivo, a gente já pulou do primitivo para atividade, para educação física como agente de saúde, como recuperação física, condição física. Ué, mas como que chegou nisso? Como que a coisa evoluiu para chegar dessa forma? Então, acho importante entender o percurso histórico, e daí também eu falo um pouco da área que eu tenho mais domínio e posso ajudar também, acho que dessa forma, colaborar melhor dessa forma, tá bom? Então, assim, a educação física como prática, para além da sobrevivência, né? Eu falei lá do primitivo, dos seres coletores, né? Então eu estou falando da pré-história. Então eu já vou dar um pulo histórico, vou falar da antiguidade. Por quê? Porque é na Grécia que eles começam a realmente ter um olhar, uma sistematização mais voltada para uma coisa pedagógica. Então, assim, faça tal exercício que você vai ter tal resultado. Na Grécia já tinha algum pensamento, claro que não evoluído como agora, mas já se tinha uma noção. Aristóteles falava que o ser humano é o que ele come, então já tinha uma noção aí de nutrição, mesmo que seja bem primitiva, já tinha uma ideia do que poderia vir a ser a nossa educação física de hoje, né? Então, pois bem, começa na Grécia, né, com a antiguidade, e vai passando, porque ali tem várias sociedades na antiguidade, né, pessoal? Tem o Egito, tem a Grécia, vocês viram lá no ensino médio, não sei se vocês lembram, mas tem tudo isso aí. Daí depois a gente vai falar de Roma. Roma é um pouco mais avançado, porque Roma pega um período antes de Cristo e depois de Cristo. O Império Romano, pessoal, foi quem crucificou Cristo e depois adotou o cristianismo. Você vê como que é complexa a história. Mas não vou entrar nesse assunto não, tá bom? Eu vou só passar por cima assim. Mas é só para lembrar isso, né? Mas o romano,
né, por que é tão importante para o romano a educação física? Porque ele é um ser voltado para a guerra. Roma, o Império Romano, ele se expandiu, né? Então ele ocupou a África, ocupou a Ásia, ocupou a Europa. Ele sai ali da Península Itálica e vai se expandindo, graças a estratégias de guerra e, claro, a condição física, né? Se eles não tivessem uma condição física, eles não conseguiriam dominar os outros povos. Então, assim, é uma educação física voltada para a guerra. Por que eu estou chamando de educação, pessoal? Porque educação é toda sistematização com objetivo, tá bom? Então, você sistematiza alguma coisa com objetivo, pode ser educação. Claro que pode ser outra coisa também, mas nesse sentido, a educação funciona bem, porque se você treina o militar, é um tipo de educação. Claro que é um treinamento militar, mas é um tipo de sistematização voltado para um objetivo. Então, é uma educação militarizada, tá bom? E ali, eu achei interessante ali na apostila de vocês, que está assim, está em latim, mens sana in corpore sano. Então, quer dizer, a mente sana para um corpo sano, né, para um corpo são. Então, assim, eles já tinham essa noção de que quando o corpo está bem, a mente também, ela tem essa possibilidade de estar melhor. E eles nem tinham esse conhecimento todo aí das toxinas que vão sendo liberados, hormônios, enfim, que vão sendo liberados, que vão, né, desde a área da química aí, misturado com nutrição, misturado com, enfim, quando você pratica uma atividade física, você libera hormônios aí, não é muito a minha área, a Alessandra pode falar até melhor aí, né, Alessandra, que libera você se sente bem, né, quando faz atividade física, você acaba se sentindo melhor. É isso, né, não estou falando besteira não, né? É isso mesmo, o hormônio a gente libera, né? O hormônio quando a gente está, o hormônio do prazer, né? Quando a gente está fazendo atividade física, aí por isso que fala mente sã, corpo são. Se você faz uma atividade física, tanto o seu corpo quanto a sua mente, ela sempre está em harmonia um com o outro, né? Isso, perfeito. Isso é interessante agora, porque ali a gente está falando do Império Romano, que ele vai acabar em 390 depois de Cristo. Daí as sociedades começam a se separar e começam a formar aqueles feudos europeus lá, Idade Média, não sei o que, toda essa questão. E a educação física, ela acaba ficando um pouco, não é que é de lado, mas ela não vai ter essa evolução como ela teve ali na Grécia e em Roma. A Idade Média, pessoal, como que eu posso dizer, né? Porque o pessoal chama de Idade das Trevas, mas muita coisa aconteceu na Idade Média que foi importante, descobertas importantes, mas em algum momento essas disputas religiosas entre o cristianismo contra as religiões de origem árabe, né? Então teve a guerra, as cruzadas, enfim, teve guerra, teve culto ao corpo também, mas nas comunidades ali dos feudos, a educação, o corpo não era muito interessante, o culto do corpo. Começaram a fazer uma ligação com o pecado, principalmente o corpo da mulher. Então, assim, é uma fase complexa desse pessoal. É que se eu for falar de Idade Média aqui, né, as minhas professoras do meu mestrado vão querer me matar, porque elas sabem muito, assim, e elas vão entrar em detalhes absurdos, mas eu estou falando aqui em linhas gerais, tá bom? A igreja acabou perseguindo quem cultuava o corpo, não era o foco do período. O foco era a religião, então tinha muita limitação. E chegou um momento que a religião começou a criar regras muito perseguitórias, né? Então, isso acabou por dificultar esse desenvolvimento do corpo ou mesmo de uma educação física, né? Então, claro que porque assim, a educação foi baseada ali, por exemplo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles eram caras esclarecidos, eram caras inteligentes. Só que para a igreja manter o poder nos feudos, ela acabou restringindo muita coisa, né? Então ela não queria que o pessoal do feudo treinasse o corpo, senão eles iam guerrear contra o próprio. Obrigado.
É que eu tô na escola aqui, pessoal, daí tá na hora da merenda aqui, daí eu agradecer aqui. Mas voltando ao assunto, então assim, foi meio que prejudicado, né? Então acabou que ficou um pouco prejudicado essa questão aí da prática do exercício físico como uma coisa educativa. Ficou prejudicado. Isso seria recuperado no Renascimento, porque o Renascimento é justamente quando eles vão buscar o que acontecia na Grécia, o que acontecia em Roma. Então por isso que se chama Renascimento. Eles vão buscar todas essas informações. E não sei se vocês já repararam lá naquelas figuras lá do Leonardo da Vinci, até o nome da universidade de vocês aqui é Universidade Leonardo da Vinci, né? Associação Leonardo da Vinci. Então assim, as obras dele aí, se vocês não só Leonardo da Vinci, mas outras esculturas, estátuas, o culto ao corpo, né? Então aqueles estátuas com corpo nu, né? Então assim, é uma nova fase do ser humano. Então aí que as coisas começam a mudar e o pensamento também começa a mudar. Então começa a surgir uma outra novidade, que é o iluminismo. Pessoal, é chato as coisas, é difícil decorar, mas é importante entender isso, pessoal, é importantíssimo. Porque assim, o iluminismo, pessoal, é quando se rompe com as ideias místicas, determinações religiosas, para colocar a razão. Então aí que a ciência vai ter um lugar ao sol, né? Que vai ter possibilidade de desenvolvimento da ciência, das ideias de Copérnico, enfim, entre outros, vários outros pensadores que vão elevar a ciência para um grau muito maior. Naquele momento, pessoal, houve perseguição, a Igreja Católica acabou perseguindo alguns cientistas, e isso seria até o século XVIII, XIX, pessoal. Então, assim, o iluminismo ele veio para trazer a razão, porque o que é a razão? A razão é a sistematização de ideias. Quando eu tenho um objetivo claro, eu busco a razão para alcançá-lo. Como que eles buscavam essa sistematização? Primeiro pela observação da natureza, como que as coisas aconteciam na natureza. O Darwin, por exemplo, a lei da gravidade, ele observou ali a queda da maçã, enfim, ele fez estudos, cálculos. Então, primeira observação e depois experimentos, eles conseguiram provar algumas coisas, né? Principalmente com a navegação, né? Então, conseguiram provar que a Terra é redonda, pessoal. E até hoje tem gente discutindo isso. Incrível, mas os navegadores já sabiam que a Terra é redonda, né? Porque eles conseguiam dar uma volta na Terra e utilizavam como base bússola, né? E também à noite e antes da bússola, eles conseguiam utilizar o Sol, ou as estrelas, as constelações, enfim, pessoal. Era possível, e pela sombra também era possível calcular a circunferência da Terra. Já era possível, pela inclinação das nuvens, da própria sombra. Então, ali no meio do século XVI, já tinha certeza que a Terra era redonda, tá bom? Então, assim, enfim, daí a ciência começou a evoluir. E a partir disso, a gente tem a possibilidade da educação física como uma coisa mais próxima do que a gente conhece hoje, que é uma coisa sistematizada por um treinamento do corpo, né? Então, para atingir aqueles objetivos que eu falei no início: saúde, estética, enfim, só que foi degrau a degrau, né, pessoal? Então, mas foi desse momento que a gente conseguiu, que a gente conseguiu evoluir. Então, aqui no livro de vocês está falando do Rousseau e do Pestalozzi. Pessoal, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é um dos maiores pensadores aí como se fosse, vamos dizer aqui, da igualdade. O Rousseau, ele sempre pensou nos direitos civis, ele sempre lutou por isso. Então, se a França, na Revolução Francesa, teve a ideia do igualdade,
é muito em função aí do Jean-Jacques Rousseau. Então ele tem um livro, Emílio, e também tem um livro falando sobre educação, que ele fala ali como que deveria ser a educação, como que essa questão de a educação para a sociedade e como que a educação deveria funcionar para o bem-estar da sociedade. Também tem o Pestalozzi, que fala aqui que ele sistematiza também alguns métodos de ensino também. Então, enfim, isso tem a ver, pessoal, mesmo para quem está fazendo aí o bacharelado, é importante, porque vocês vão ter que sistematizar exercícios, enfim, tudo tem um método. Na escola, claro, tem um método, de ensino, mas também o professor de educação física, ele também tem um método de ensino dele. Você vai perceber como que as pessoas reagem. Se você for muito durão, talvez elas não vão, se pegar muito no pé, talvez não vai dar certo, um personal trainer, não sei. Alessandra, como é que funciona isso? Você acha que o cara que pega mais no pé é o que dá mais certo? É o cara bonzinho? Como é que é? O que você acha? Depende, né, Fernando? Se for na escola, você tem que ser um pouco mais flexível. Então tá. Então, assim, do ponto de vista histórico, é isso, porque aqui, quando a gente passou por tudo isso, quando acabou o domínio da igreja e a gente conseguiu colocar a razão, que a gente conseguiu desenvolver a educação física mais próxima do que a gente conhece hoje, né? Então, assim, por que quem preparou o curso de vocês falou que a sociologia é importante, né? Porque exatamente é a sociologia que vai observar o ser humano a partir do convívio social. Porque a educação física, você pode ter certeza, lá no século XVII, no século XVI, não tinha a mesma função de hoje em dia. Do ponto de vista da educação, não era a mesma função. Tinha outras prioridades, né? Então, assim, a sociedade, ela começa a mudar, né? E a sociologia aparece como uma das áreas de investigação que tem como objeto de estudo a sociedade. Então, a sociologia, ela estuda a sociedade, principalmente para entender, a princípio, a nova ordem social, que é a modernidade, né? Então, assim, mudou. O mundo mudou. Não é mais voltado para o antigo regime dos feudos. Então agora a gente tem uma nova ordem social, uma nova ordem econômica, o capitalismo começa a surgir. Então é importante vocês entenderem isso também, o surgimento do capitalismo. Esses pequenos comerciantes começam a ganhar mais poder e começam a enriquecer. Então tem isso. As políticas mudam, então o poder não está mais na mão do rei, que é o antigo regime. Agora a gente tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, pessoal, o chefe do executivo no Brasil é o presidente da República. E o que o presidente da República faz? Ele administra o dinheiro público. Todo o dinheiro que vem dos impostos é gerido e administrado pelo presidente da República. Então é importante que a gente entenda isso. Não é mais o rei que manda. Legislativo, senadores, deputados criam leis. Então as leis que se a gente tem leis hoje, são leis criadas por esse poder. E o judiciário julga. Então, assim, a gente tem uma divisão dos poderes. O mundo mudou. O mundo moderno tem essa nova possibilidade, ok? Então, a sociologia, ela não é focada no indivíduo, né? Mas ela é focada no comportamento do indivíduo em sociedade e sua interação social, e quais são os padrões, né, que surgem a partir disso. Porque até então, pessoal, até o Durkheim, no século XIX, né, o Durkheim que vocês viram aí na apostila, não existia a matéria sociologia. Não existia sociologia. Tinha estudos históricos, tinha alguns estudos históricos, tinha línguas, né, letras, mas tinha filosofia, mas sociologia não existia. Nem educação física como disciplina, também assim, disciplina
escolar, não, tinha a prática da educação física, já se sabia da importância, mas não existia essa disciplina como parte, como ciência, né? Ainda como método científico. Então é importante a gente entender como que surge dentro dessa nova demanda que é da modernidade, né? Então o mundo mudou, as coisas mudaram e os governantes, os próprios novos, os primeiros presidentes, né, que surgiram nos Estados Unidos, depois até a Inglaterra tinha rei, mas a própria França, enfim, todos esses países, eles falaram que é importante estudar a sociedade nesse novo regime da divisão dos poderes, como que a sociedade se comporta, né? Porque antigamente o rei mandou, acabou, não tinha discussão. Você corria o risco de confrontar o rei e ir para a forca. O que aconteceu com Tiradentes, por exemplo, no Brasil. Ele foi considerado inconfidente, né? Porque ele estava tramando contra o rei. Então era assim, pessoal. Quem ia contra o rei era enforcado. Agora não. Agora ele tem poderes diferentes. O cara tem direito à ampla defesa, é julgado, enfim. E a sociologia nasce nesse movimento, né? E os caras começaram a tentar entender qual que é esse movimento que faz com que a gente estude a sociedade, né? Daí, Tu, tem quanto tempo que eu tenho aí, cara? Porque senão eu vou ficar falando aqui, porque agora que eu vou entrar no Marx. Não, Fernando, nós estamos dentro do prazo, dá dentro do tempo ainda. A hora Tá. que tiver, eu te falo, tá bom? Você pode ficar à vontade aí. Tá bom, então. Tá bacana. Beleza, então. Então, que eu vou entrar aqui no Marx, né, pessoal? Então, assim, por que eu coloquei o título de apontamentos, né? Porque, assim, eu vou pegar algumas coisas que estão escritas na própria apostila de vocês e vou tentar fazer como se fosse decodificar, tentar explicar, né? Tentar ficar mais claro, né? Então, Marx, ele nasce em 1818 e ele vai morrer em 1883. Então, ele vai viver o século XIX, um bom período do século XIX, que é o boom da modernidade, porque assim, a Idade Moderna, ela se inicia com a Revolução Francesa, né? Então, em 1789. Esse é o período, na verdade, que encerra a modernidade. A gente começa o período contemporâneo. Então, o nosso período histórico, que a gente vive hoje, é chamado de contemporâneo. É depois da Revolução Francesa. Então, Marx, ele vive esse começo desse período contemporâneo. E o Marx é um dos pensadores mais importantes que influenciaram a nossa vida, né? Então, assim, e ele é complexo, né? Então, o Marx, ele é estudado na história, ele é estudado na sociologia, ele é estudado na economia, ele é estudado na política, ele é estudado no jornalismo. Então, ele é um cara, ele é bastante importante, assim, no mundo acadêmico. Se você um dia qualquer coisa, se for fazer aí até provas, até para entrar na faculdade, você tem que conhecer um pouquinho de Marx, né? Então, assim, eu acho que ele é um dos autores mais importantes, até para entender o mundo agora, pessoal. Até os capitalistas, né? Porque o pessoal meio que fica falando que o Marx ele é o pai do comunismo, do socialismo, mas quem entende o Marx são os capitalistas, você pode ter certeza. Eles entendem o que o Marx está falando e eles aproveitam disso para poder cada vez mais dominar a classe trabalhadora. Mas vou entrar nisso um pouquinho mais tarde. Mas aqui, ele utiliza alguns termos, né? Na sociologia de Marx, ele utiliza alguns termos que ele usa. Proletariado. Quem é o proletariado? Proletariado é o trabalhador, né? Então está lá na apostila de vocês. Então, uma classe é o proletariado, a outra classe são os donos dos meios de produção, que em palavras mais fáceis é o chefe, né? Ele é quem manda, os donos dos meios de produção, né? Que pode ser o dono da fábrica, pode ser o dono do comércio. Por exemplo, aqui em Salinas a gente pode falar o dono do cordeiro, o dono o dono da cachaçaria aí, que eu esqueci o nome dele, que é o pessoal que fala que é um velho meio maluco aí. Daí então assim, vamos dizer assim, eles são os donos do meio de produção. E o proletariado é o caixa do cordeiro,
trabalhador aqui da cachaçaria, não sei se tem outras empresas que eu não conheço muito bem. Daí, todos esses que recebem salário é proletariado. E todos aqueles que exploram essa mão de obra é o dono do meio de produção. Bom, posto isso, para Marx, a sociedade é sempre uma disputa entre essas duas classes, o trabalhador e o dono dos meios de produção. Só que para Marx, quem gera a riqueza sempre é o trabalhador, porque ele gera a riqueza, ele que gera a possibilidade da riqueza, porque ele que gera o trabalho, ele que põe a mão na massa, ele que faz o motor girar, né? Os donos do meio de produção, eles apenas se apropriaram dos meios de produção e se apropriam da mais-valia, que é outro termo aqui que é usado, aqui, que é apresentado aqui na apostila de vocês, que é o lucro. Os donos dos meios de produção. Então Marx sacou isso rapidamente, porque a sociedade alemã, onde ele nasceu, depois foi morar na Inglaterra, ele percebia, tinha muita gente passando fome, e essas pessoas trabalhavam, se matavam de trabalhar e estavam passando fome, e os donos do meio de produção estavam muito bem, e eles só se apropriavam, eles não trabalhavam, eles não geravam riqueza. E daí Marx sacou isso, né? Então, e Marx ele coloca, por isso o tom, né, a obra de Marx é tão revolucionária, porque ele fala, no momento que esses trabalhadores, esses proletariados tomarem consciência da sua importância dentro do sistema capitalista, do modo capitalista, né, de apropriação de riqueza, eles vão dominar, eles vão acabar com os donos de meio de produção, porque se os meios de produção forem de todos, a riqueza vai ser distribuída para todos. Então Marx tem essa visão revolucionária a partir desse pensamento. Veja bem, pessoal. Então, qual é o esforço dos capitalistas sempre? Evitar que os proletariados, que os trabalhadores se revoltem ao ponto de tomarem os meios de produção. Então é nesse ponto que Marx é revolucionário. Só que se você parar para ler o Capital, pessoal, eu tive a oportunidade de ler o Capital, é bem grande, e ele sistematiza, pessoal, como que funciona o capitalismo desde o começo. Então, assim, muita gente vai criticar aí a obra de Marx, mas eu recomendo que as pessoas, quem tiver tempo, né, que leia essa obra, porque é uma obra bastante esclarecedora de como funciona o capitalismo. Não de como ser comunista, mas de como que funciona o capitalismo. Porque isso é muito importante, pessoal, porque isso é, do ponto de vista sociológico, essa disputa entre o proletariado e as duas classes e os donos de meios de produção, que vai ser o motor da história para Marx, para ele entender a sociedade, ok? Então, assim, outra coisa que ele fala, então, proletariado, eu já falei, outro termo que ele fala que é mais-valia, então, que é o lucro, que os donos de meios de produção se apropriam, né, do lucro, né, até hoje, né, quem é trabalhador aí sabe disso, e até a gente que trabalha para o Estado também, a gente recebe salário, então a gente é assalariado, então a gente também é explorado pelo Estado para servir a um projeto político, não um projeto político não de partido político, mas um projeto político de educação, mas que às vezes sucumbe a partidos políticos. Mas daí a gente vai entrar depois quando eu for falar de outros autores aqui. Mas então, Marx falou outra coisa também, que é infraestrutura, que é a base. Então, a infraestrutura são os meios de produção e os proletariados e toda a parte que gera riqueza. Então, isso é chamado de infraestrutura. Toda a parte que gera riqueza. E o que é superestrutura para o Marx? É o Estado. Ou o Estado ou as pessoas que organizam a sociedade. Então, os políticos, as pessoas que de alguma forma controlam para onde vai a riqueza daquela sociedade, para onde deve ser direcionada aquela riqueza.
Então, por isso que ele fala da superestrutura. Então, infraestrutura é a base de gerar riqueza e a superestrutura são aqueles que comandam, aqueles que direcionam a riqueza. Normalmente a classe política, pessoal. Ou a gente pode falar também da divisão dos 3 poderes, também está dentro da superestrutura, tá bom? O judiciário, o legislativo, por quê? Porque eles não produzem nada. Isso que entendeu? Do ponto de vista econômico, eles não produzem nada, por isso que eles estão na superestrutura, ok? Ele fala de alienação. Alienação, pessoal, justamente porque o trabalhador ele não produz, a partir do capitalismo, ele não participa de todo o processo de produção. Então acaba que ele vai produzir um computador, ele vai lá, ele consegue parafusar a tela do computador, outro vai lá e parafusa o teclado, o outro vai lá. Então o sistema é todo fracionado. Então a sociedade capitalista tem essa característica da alienação. E a alienação também tem uma característica da pessoa não compreender o mundo que ela vive. Então a alienação, para além do processo produtivo, ela também tem essa característica social, da pessoa estar alienada ao mundo que ela vive, ela não consegue compreender o mundo que ela vive. Então é um ponto também daí que Marx traz. Outra coisa que Marx traz também é o fetiche, que eu acho que, não sei se aborda aí eu não olhei na apostila, mas o fetiche também é um termo utilizado por Marx, que o produto, né, gerado pelo capital, como que ele gera valor, né? Ele está muito ligado ao fetiche, a como esse produto chega até a gente, né? Claro que tem a funcionalidade do produto. Por exemplo, um iPhone, ele pode ter a mesma funcionalidade do Xing Ling, eu não sei os nomes mas pode ter a mesma funcionalidade. Mas o fetiche do iPhone, ele traz status, traz para além do pragmatismo, da questão funcional. Então o fetiche está ligado, e o capitalismo está muito ligado ao fetiche, ao consumir mais, que daí vai estar ligado também depois, pessoal, a questão aí da educação física, porque a educação física também tem um fetiche aí, pessoal, que o culto do corpo também tem uma questão de fetiche, tá buscando a saúde ou tá buscando uma estética? Qual que dá para aliar as duas coisas? Tem como? Então acho que é uma questão aí interessante aí para o educador físico pensar, né? Qual que é o limite, né? Quais são os limites, até onde que devemos ir. Então assim, enfim, mas acho que daí fica melhor para o Bauman, para a gente falar do Bauman, mas vou continuar aqui com o Marx. Então é o seguinte, Marx era... Então assim, cara, essas ideias do Marx não eram bem vistas pela elite da época. Os donos dos meios de produção queriam matar o Marx, né? Só faltava... ele era perseguido. Então, ele era um inimigo. As ideias deles não era aceita, né? Então, pelaquela sociedade naquele período. Então, até hoje, né, pessoal? Os donos dos meios de produção... Até hoje tem uma visão bem pejorativa dos pensamentos de Marx, né? Porque consideram um perigo. Porque imagina só, se a classe trabalhadora toma consciência disso e acaba mudando. Pessoal, tem aí é outra reflexão que eu queria trazer, porque a gente está tendo aí a semana do Paulo Freire, né? Do centenário do Paulo Freire aí, não sei se vocês viram, né, Alessandra? Você na escola está até falando bastante sobre o assunto, e tem a ver com Marx, porque Paulo Freire ele puxa algumas ideias revolucionárias do Marx aí, e ele fala uma coisa assim, que a educação não muda, não transforma a sociedade, mas transforma o sujeito que vai transformar a sociedade. Essa é uma das frases aí do Paulo Freire. Daí eu não sei se os nossos alunos
do primeiro período aí de educação física concordam. Porque assim, se um sujeito ele tem educação, mas ele não tem condições materiais, ele passa fome, ele vai ser muito difícil para ele transformar o mundo que ele vive. Então, assim, pessoal, é bem complexo essa questão aí do Marx, essa ideia revolucionária. Ela é bem questionada, até pelas políticas hoje em dia, né? Vamos dizer assim, mais ligadas aí à direita, vem questionando Marx nesse sentido, né? Porque como que Paulo Freire destruiu a educação brasileira, tem essas críticas, né? No entanto, eles não observam que as condições materiais da escola, ou daqueles sujeitos, não são adequados para uma transformação. O Estado sucateia a escola, deixa a escola em condições péssimas e quer utilizar os ideais de Paulo Freire. Nunca vai funcionar, pessoal. E os ideais de Paulo Freire não chegam na escola. O que chega na escola são as ideias de Weber, do Max Weber, que vai ser o que eu vou falar depois. Porque a escola, como qualquer coisa, como vocês chegaram aqui, vocês estão aí no primeiro período de educação física, foi graças à meritocracia, porque é esse sistema que a gente segue no Brasil, não tem outro sistema, é o sistema de Weber, depois eu vou explicar por quê, mas não é o sistema igualitário do Rousseau, do Marx, do Paulo Freire. O sistema que a gente segue é o do Weber, tá bom? Depois eu vou explicar o porquê, mas vou continuar aqui Marx aqui. Então, só para finalizar aqui, Marx e educação. Marx não tem uma obra falando de educação, mas na verdade, a palavra não incentivou, mas ele criou pupilos como Paulo Freire, como pessoas que buscam uma sociedade mais igualitária. Então, ele vem com essa educação voltada para o proletariado, para o trabalhador, uma educação voltada para uma mudança social, para uma transformação social. Isso que como eu já falei, a grande questão de Marx, que incomoda e que não tem uma metodologia muito específica para a educação. A grande questão é dar possibilidades, dar condições materiais para aquele aluno que está em situação difícil. Dá possibilidade, equidade. Essa que é a sacada de Marx, né? Que ele observou que as desigualdades, a escola, se você colocar os alunos de classes sociais diferentes na mesma escola, a escola vai continuar representando as desigualdades, né? Então, acho que daí já vai entrar no Bourdieu, mas daí é porque tanto Bourdieu como Bauman, eles também bebem das ideias de Marx, tá bom, pessoal? Então, por isso que Marx é tão importante, assim, e vale a pena ler Marx, só que é difícil, né? É trabalhoso ler Marx, tá bom, pessoal? Você pega um livro de 500 páginas para começar, então é bem cansativo ler Marx, mas é uma coisa assim que quem tiver oportunidade, pessoal, um tempo aí na vida, não sei, não agora, mas pode ser lá para frente, não sei, né? E queira, vale muito a pena, tá bom? Agora que a gente vai falar do Weber, né? Agora eu vou falar do segundo, tá? Acho que tá bom o tempo tá bom aqui, deixa eu ver. Acho que dá tempo de falar tudo aqui. O Weber, ele é um cara que ele viveu de 1864 a 1920. Então ele já viveu ali, ele já pegou o século XX. Então ele pega o finalzinho da vida de Marx. Então ele sofreu essa influência de todo mundo criticando Marx. Então, e o Weber, ele é um cara, ele é protestante, ele é alemão também, né, como o Marx, ele é alemão também, ele é protestante, e assim, a visão protestante, ela é muito importante na obra dele. Protestante, pessoal, é o cristianismo, não sei se eu vou ter que voltar um pouquinho, só rapidinho para falar. Teve a reforma
protestante lá no século XVI, quando separou a Igreja Católica e surgiram as primeiras igrejas protestantes, calvinismo, as igrejas anglo-saxônicas, enfim, várias igrejas. E até hoje a gente tem continua, né, as igrejas pentecostais, já mais um outro ramo, as neopentecostais, ainda continua, tá bom? E eu acho que essas igrejas também ainda seguem alguma coisa da filosofia do Weber, porque o Weber ele é muito da questão aí no texto, na apostila de vocês, fala da ação social, né? Então, como que o Weber, a ideia dele é entender a sociedade a partir da ação do sujeito. Então ele bota o peso nas costas do sujeito, né? Quando o Marx está falando que a disputa é entre classes, Weber está falando, mas o trabalhador ele pode estudar e virar dono dos meios de produção, qual é o problema? Né? Weber tem uma visão mais meritocrática. Por quê? Porque dentro da obra dentro da obra do Weber, deixa eu só buscar o nome da obra aqui dele. Enfim, aqui eu não peguei eu esqueci. É a ética protestante e a filosofia do capital, alguma coisa assim. Eu esqueci, mas essa obra que ele aborda, ele fala sobre como esse pragmatismo protestante, né, essa visão do trabalho, essa importância do trabalho, né, do trabalhador. Esses protestantes trabalhavam muito, pessoal. Essa turma aí sempre trabalhou muito e sempre valorizou muito o trabalho. E eu acho que influenciou a sociedade, nossa sociedade até hoje, e a meritocracia, né? Só que vamos dizer assim, a grande crítica ao Weber é que ele parece não enxergar o que o Marx enxergava, que o Marx estava olhando as injustiças sociais. Weber parece que estava olhando de cima, parece que ele estava olhando assim, porque ele nunca passou. O Weber, ele é de uma família rica, né, pessoal? E ele não passou tantas dificuldades contra o Marx. Então, assim, parece que Weber estava olhando assim, ele não conseguia compreender por que a pessoa passava dificuldade. Para ele, a pessoa passava dificuldade porque ela não tinha se esforçado o suficiente, tá bom? Mas Weber é um cara muito esforçado, você pode ter certeza. A obra dele é muito complexa, é muito grande. Ele trabalha uma questão, pessoal, na principal obra dele, lá na Ética Protestante, a questão da burocracia, pessoal. E ele trabalha de uma forma da necessidade da burocracia. Como que é que hoje a gente fala de burocracia, vocês vão lembrar, chatice de ter que preencher um formulário e levar lá na prefeitura, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas a burocracia, ela é muito importante para o funcionamento da sociedade, porque se nós não nos organizarmos, vira uma bagunça. Então Weber é muito preocupado com isso e como que a sociedade se organiza. Então Weber ele faz uma análise muito complexa dessas ações sociais e de como que ela acaba por influenciar a ação do indivíduo, né? Weber ele fala assim: por que a sociedade precisa, mais que a sociedade, o Estado, né? O Estado moderno, o presidente, a divisão dos três poderes, precisa de um cidadão racional e de uma burocracia montada, né? Então, para ele, a educação, ela vem no sentido de racionalizar, no sentido de sistematizar, para fundamentar a própria empresa capitalista, né? Porque se a empresa precisa lucrar,
ela precisa que seja feito cálculos, ela precisa de profissionais treinados, ela precisa de uma mão de obra qualificada. Então Weber já estava pensando nisso. Ele já estava ali falando, opa, a gente precisa de gente preparada, a gente precisa de uma sociedade preparada para atender a sociedade. Então a educação em Weber, ela é voltada para atender os interesses econômicos também. E quando essa sociedade ela estiver preparada e as pessoas conseguirem raciocinar e trabalhar, né, da melhor forma possível, essa sociedade vai ser harmônica, ela vai funcionar e o capitalismo vai fluir muito bem. Então essa é a ideia do Weber. E a educação no Brasil, apesar dela não admitir, você nunca escuta falar que a educação no Brasil é weberiana, mas a educação no Brasil é weberiana, entendeu? É totalmente Weber. A nossa educação é meritocrática, tá bom, pessoal? Por isso que eu falo, a gente é muito fácil, né, falar a educação no Brasil é do Paulo Freire. A educação no Brasil não tem nada de Paulo Freire. A educação no Brasil é do Weber, é totalmente do Weber, entendeu? Ela é totalmente voltada para uma racionalização, para treinar pessoas para o mercado de trabalho, né? Só que, pessoal, a gente está falando do século XIX, onde precisava de gente para trabalhar, a população mundial era 4 vezes menor, então os problemas eram 4 vezes menores. Então, assim, toda essa obra, ela faz muito sentido até hoje, entendeu? Porque se a nossa educação ela é baseada, nosso sistema educacional, nosso sistema de notas, nosso sistema de progressão, tudo é baseado na ideia de Weber aí, pessoal. Então, Weber é um cara muito importante também para a nossa sociedade, né? Como Marx é importante para trazer esses contrapontos, o Weber é muito importante para a organização da sociedade, tá bom? Então, acho que é isso, do Weber eu acho que era isso que eu queria falar. Não sei se ficou claro aí, porque Marx, eu queria só retomar para ficar bem claro. Marx é o cara que olha para o conflito de classes. E as ideias dele são perigosas, porque se o trabalhador tomar o poder, há uma inversão, pode haver uma revolução. Por isso, Marx é considerado revolucionário, tá bom? E o Weber, ele é mais, vamos dizer, conservador. Então, para o Weber, é treinar a sociedade para que ela se desenvolva ao máximo na qualificação. E a meritocracia seria a base da educação para o Weber. Tá bom, pessoal? E agora, o terceiro autor, né, que vocês viram aí na apostila, foi Durkheim, né? Durkheim, pessoal, ele nasceu em 1858 até 1917. Então, Durkheim, ele vai pegar o mesmo período aí de vida do Weber, né? Mas por que o Durkheim é importante? Por que mandaram ler o Durkheim aí no primeiro período de educação física? Porque o Durkheim, ele é positivista. O que é positivista? Positivista é o cara que ele nega completamente a questão religiosa, o misticismo. Na verdade, ele nega o cristianismo, né? Então, assim, ele é contra o cristianismo e ele começa a colocar a ciência como uma coisa mais importante. Não pode ter outra coisa na sociedade. A sociedade tem que ser guiada pela ciência. Então a ciência vira como se fosse uma religião no positivismo, tá bom? Então qual que é o pensamento dele? Se ele conseguir criar uma sociedade baseada na ciência, essa sociedade vai funcionar muito bem como um organismo vivo. Cada grupo social é responsável por uma coisa e dessa forma cada grupo, como o corpo humano, por exemplo, o coração, o pulmão, o rim, cada grupo vai ter uma função e a coisa vai funcionar muito bem de acordo com o treinamento dado pela educação positivista. Então, assim, se o Weber aqui em cima falou
que depende da pessoa, jogou toda a culpa na pessoa, na meritocracia, o Weber coloca isso, é você que tem que estudar, você tem que batalhar. O Durkheim, ele fala que são as condições sociais daquela sociedade, mas como ele não cita divisão de classes, apesar de aceitar. Ele não fala que se o proletariado tomar o poder, enfim, não fala nada disso. Ele fala que a sociedade depende dos fatos sociais, e para a sociedade ter algum tipo de benefício, né? Para ela ser satisfatória, ela tem que ter a finalidade de buscar um bem comum, né? E a ideia do Durkheim é entender o funcionamento da sociedade através desses fatos sociais. Daí ele vai tentar compreender como que é tal comunidade, como que ela funciona e por que aquela outra comunidade tem dificuldades. Daí ele vai tentar buscar um equilíbrio sistematizado através da ciência para consertar a sociedade. Então o negócio do Durkheim é consertar a sociedade, buscar os erros e tentar consertar, né? O legal do Durkheim é que ele cria um método científico bastante interessante. Daí ele fala sobre quando acontece uma coisa ruim, né? Quando a sociedade entra em desequilíbrio, como foi lá a greve dos caminhoneiros, né? Daí ele usa o termo dessa problemática através de uma disfunção social. Então, assim, ele é muito preocupado com isso. Como que a gente resolve? Então, assim, a nossa sociedade é tão interligada, como ele prevê, né, que se os caminhoneiros fazem uma greve, desabastece uma cidade toda, isso cria um problema para toda a sociedade. Então, Durkheim, ele está muito atento a isso. Então, como é que mantém esse equilíbrio, né? Como que mantém esse equilíbrio social? É através dessa organização social que para ele funciona como sendo biólogo, ele trouxe o método da saúde, da biologia do ser humano como organismo para a sociedade. Então, para a sociedade ser saudável, todos os órgãos têm que funcionar bem. Então, assim, ele traz uma série de fatores aqui para melhorar a sociedade. Então, ele entende os problemas sociais como patologias, então ele tem que trazer remédios para mudar. E ele acha que não depende somente... obrigado. Ele acha que não depende somente do... Obrigado, viu? Ele acha que não depende somente do cidadão, da ação social, como o Weber falava. Não, ele fala que depende também dessa questão do fato social. Então, para mudar, depende de um conjunto de fatores que tem que ser organizado e sistematizado. Então, Durkheim já é um cara mais voltado para essa organização, tá bom? Então, assim, importante que vocês saibam do Durkheim para questões futuras. Durkheim está preocupado com a organização social e com o fato social, o fato estabelecido. As pessoas, elas são levadas pelo fato social. Como que eu vou explicar um fato social aqui para vocês, por exemplo? O capitalismo. O capitalismo, ele acontece independente da sua vontade. O cara pode falar que é anarquista, comunista, mas ele está dentro da sociedade capitalista. Ele vai ter que comprar coisas no mercado, vai ter que... E não acontece só no Brasil, em vários lugares do mundo. Então, o capitalismo é um fato social. Não adianta, qualquer ação social do sujeito não vai mudar isso agora, a não ser que tenha uma mudança no fato social. Ok? Então, por isso que Durkheim, ele traz essa questão do fato social, que é muito importante. Então, assim, acho que para entender o Durkheim é isso. Ele está preocupado com o fato social, o Weber com a ação social e o Marx com a disputa de classes. Então, aí
para definir esses três. Pronto, ufa, conseguimos passar os três aí, Alessandro. Dá tempo de falar do Bourdieu aí ainda? Vocês têm fôlego? Vocês aguentam? Pessoal, vou... coisa demais, você tá doido, mas é bacana. Se a gente for entender, igual você falando assim, abre mais a ideologia, né, o pensamento da gente. A Dailza fez uma pergunta, perguntando se ele compara com a sociedade como um corpo. Isso, exatamente, perfeito. Qual é o nome da... Dailza, isso mesmo, Dailza, perfeito. Ele era um biólogo, conhecia o corpo humano, e a ideia dele era exatamente essa. Se o corpo funciona bem, é porque não tem nenhuma patologia. O corpo está funcionando mal porque tem algum problema. E a ideia dele era curar esses problemas, né? Então, perfeito. A ideia dele era essa, exatamente essa. Só que lembrando, pro Durkheim, para mudar esse probleminha no órgão, tem que mudar o fato social. A gente não consegue mudar o fato social com uma ação. Por exemplo, nós dois, a sala inteira fala que não é mais capitalista. Vamos ser agora comunista, sei lá, anarquista, não sei, qualquer outra ideia. Mas não adianta, porque você está inserido numa sociedade mais ampla. Então, para mudar isso, depende de um movimento social muito grande, entende? Então, o fato social, essa ideia de fato social e essa ideia de organismo vivo como sociedade é uma ideia de Durkheim muito importante. E da Ilza, perfeito. Mais alguma pergunta aí? Se tiver, pode mandar aí que eu aproveitar. Eu vou aproveitar os alunos, né? Quem quiser perguntar aí pode perguntar, que eu vou falar do Bourdieu e do Bauman, só que já é para finalizar, porque eles fazem uma adaptação aí do pensamento marxista, uma evolução do pensamento marxista. Por quê? Porque o pensamento do Weber, a meritocracia, e o do Durkheim, de corrigir os problemas da sociedade, eles são os mais usados, são os mais negados. Nenhum governo fala isso, que segue Durkheim. Você nunca escuta ninguém falar do Durkheim, você nunca escuta ninguém falar do Weber. Mas esses caras que mandam na nossa sociedade, eles que mandam, as ideias deles são as ideias centrais da nossa sociedade. Agora, você escuta falar do Marx, é xingar o Marx, né? Normalmente. Mas falou do Marx, pronto, você é comunista. Mas é importante ler esses autores, né, pessoal? Porque normalmente quem xinga o Marx é porque nunca leu Karl Marx, tá bom? Então, assim, o Bourdieu, ele preocupa em revelar fatos e relações nem sempre explícitas, fazendo corrigir emersões, questões onde se aparenta naturalidade. Então, assim, o Bourdieu, ele quer revelar o que não aparece. Se tem coisa que a gente naturaliza e acaba sendo naturalizada mesmo. Assim, eu acho que o que mais sintetiza isso hoje em dia são os preconceitos, o machismo. Então, esse tipo de coisa não aparece às vezes explicitamente, mas já foi tão naturalizado na sociedade. A gente está tentando mudar, claro, mas esses são os exemplos melhores aí de como que essas coisas não estão explícitas, mas acontecem, né? Então, assim, eu vou até utilizar um trecho aqui que está no livro na apostila. Então, vários pensadores falavam que a sociologia estava em crise, né? Então, o Bourdieu aponta a importância da sociologia e que essa deve ser levada a alto grau de cientificidade e de objetividade. Por quê? A sociologia, para ele, deve ter uma função crítica e deve revelar esses processos de funcionamento social, especialmente o de dominação, pessoal. Então, assim, a dominação avançou. Quando Marx estava preocupado só com a relação de classe, né, a classe trabalhadora e a classe dos donos de meio de produção, que são os chefes, Bourdieu já ficou mais preocupado. Ele trouxe outros elementos. Como que o homem domina a mulher?
por quê, né? Na verdade, por quê? Por que o branco domina negro ou indígena, né? Não que domina, mas estou falando historicamente, pessoal, não estou falando, vamos dizer assim, objetivamente nas relações sociais que a gente vê a todo momento, mas eu estou falando historicamente, tem uma cultura e às vezes implicitamente isso acontece. Você vê na divisão de terra, você vê nos donos de grandes empresas, quantos índios, quantos negros, né? Quantas mulheres. Então, assim, a gente vai mudando aos poucos, mas ele começou a olhar para isso, né? O Bourdieu começou a apontar para isso. Então, não é só a relação da classe trabalhadora com o proletariado, tinha outras coisas, né? A classe LGBT, enfim, todas essas. E a preocupação do Bourdieu era assim, era com os hábitos, né? Ele vai chamar de hábitos. Como que as pessoas normalizam isso e como que isso acaba refletindo em aspectos morais, políticos, estéticos, o padrão de beleza, daí entra até na educação física, né? Como que isso acontece, por que isso acontece, né? A formação de famílias, educação, religião, trabalho, enfim. Bourdieu, ele vai trazer tudo isso, porque ele já está vivendo no século XX que esses problemas começam a aparecer, né? Então não é só a relação de trabalho, então tem outras coisas que estão ali por trás disso. Eu não consigo ver se tem pergunta, viu? Quando fez barulho aí, mas eu não sei se achou no meu WhatsApp. Ele fala da questão do capital cultural, por exemplo. O capital cultural é uma coisa importante. E às vezes o capital cultural ele leva pessoas a um nível e põe outras pessoas num nível mais baixo. A legitimação, tem pessoas que só de falar as pessoas aceitam ele falar. Por exemplo, o pai, não sei, é difícil falar essas coisas, mas às vezes o homem em uma situação ele fala e as pessoas aceitam, daí a mulher vai falar, alguém vai lá e atropela, como aconteceu hoje na CPI, que uma das senadoras estava falando, daí o rapaz que estava sendo perguntado foi lá e já tumultuou com ela. Por que ele não fez isso com um homem? Então todas essas questões aí o Bourdieu pergunta, né? Então Bourdieu é importante para isso. Então Bourdieu avança. Bourdieu ele vai trazer coisas, ele avança nas desigualdades, tá bom? Então se eu fosse dar uma dica, né, para vocês entenderem Bourdieu, claro pessoal, nossa, tem que ler Bourdieu, mas para falar assim de forma bem rápida, se atentem a isso, a esses detalhes, tá bom? Então Bourdieu ele está muito ligado a isso, tá bom? A questão da educação para a classe dominante, pessoal, isso é uma questão bastante interessante, né, que o Bourdieu fala. A educação dos ricos é diferente da educação dos pobres. É verdade. E a gente não consegue. Por quê? Por quê? Isso daí também no meu mestrado eu discuto um pouco isso, sabe? A educação pública ela é cruel com os pobres, porque assim, além dela não ser pensada para eles, além dela ser sucateada, a educação pública ela vem para botar 40 pessoas numa sala de aula com um professor que ganha mal e com todas aquelas as dificuldades de classe que o Bourdieu, todas aquelas diferenças ali dentro. Então é uma guerra aquilo. Ali é uma guerra, entendeu? É desumano, né? Quem for vai trabalhar com licenciatura vai perceber isso, é desumano com o professor. E o Estado está preocupado com isso? Não, ele prefere que as desigualdades se mantenham, né? Então, para além da desigualdade dos meios de produção e dos trabalhadores que Marx falava, ele também está nem aí se o homem vai continuar mandando na mulher, se os brancos vão continuar mandando. Para daí na escola particular, você vai ver, vão ter 12 alunos, 15 alunos, o conteúdo é o mesmo, mas as condições de trabalho são totalmente diferentes. Então,
Bourdieu saca muito bem isso, entendeu? Então ele vai falar, para o Estado isso parece ser interessante, manter isso, mantém que na minha dissertação de mestrado eu chego a pensar que a educação privada no Brasil ela não deveria existir. Porque se a gente quer levar a sério a educação, se a gente pensa uma educação séria de verdade, todos deveriam estudar numa educação pública. Porque ali, quando o filho do dono do cordeiro estudar na mesma escola que o filho do caixa, daí você vai ver uma escola melhorar. Aí você vai ver as condições melhorar. Porque ele tem poder político para mudar as coisas, pessoal. Ele tem poder. Então, as coisas só vão mudar quando a gente tiver igualdade de verdade. Essa é uma das discussões que eu faço lá no mestrado. E no doutorado, daí eu tenho que falar mais. Daí eu vou usar bastante o Bourdieu também. Mas assim, mas o dia a dia, sabe? Isso aí na prática a gente vê, vocês vão ver, vocês passaram por isso, eu passei por isso. E eu não sei quando que a gente vai mudar, né? Então, enfim. Esse é o Bourdieu, importantíssimo. Francês, tá bom, pessoal? O Pierre Bourdieu é francês. Fernando. Pois não. A Ilza fez uma outra pergunta. Pois não entendi sobre esse hábitos. Você pode me explicar de uma forma mais clara? O hábitos? É como se fosse uma forma de cultura? Perfeito. Adentra a cultura. Por exemplo, se eu naturalizo o machismo dentro de casa, por exemplo, o homem como chefe da família, eu naturalizo que a mulher tem que lavar a louça, lavar roupa, vamos dizer que é naturalizado isso na família. Isso adentra a cultura, está dentro da cultura, está dentro da escola. Quando o menino lá na escola, a gente vai pedir, vamos limpar a sala, não sei o que, a menina já pega a vassoura, não sei o que, os meninos vão lá, não quer fazer nada. Então assim, o hábito está ligado a essa naturalização de uma coisa que não é justa, que não é natural, não é uma coisa culturalmente criada, mas a família brasileira é o homem, a mulher e o filho, não sei o que mais que eu posso naturalizar, não sei, tudo que você naturaliza, mas você acha que é normal, mas não tem nenhuma base para isso. Então esse que é o hábito que ele está falando. Quando a gente pensa, o homem é melhor que a mulher para ser presidente do Brasil, ou para ser diretor de uma escola, ou para ser professor. Então por que o homem assume cargos e as mulheres assumem outros na nossa sociedade? Por que morre muito mais negro do que branco? Por que morre muito mais pobre? A gente naturaliza isso, acha normal, e isso é o hábito do Bourdieu. A gente naturalizar uma coisa que não deveria ser natural, que a gente tem que lutar, na verdade. Daí deveria ter daí chama o Durkheim para preparar um remedinho para a sociedade, né? Tem que preparar alguma coisa. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, Alessandra. Você acha que deu para entender? Sim. Ela colocou aqui que agora sim ela entendeu. Sim. É isso. Então é isso. É lutar contra o senso comum. Pensar. Uma coisa também ligada a fake news às vezes, pessoal. Porque às vezes a gente naturaliza uma ideia que é falsa, que não tem base. Não tem nem base teórica, nem base científica, não sei, né? Nem base religiosa às vezes. E as pessoas naturalizam, né? Então acho que é importante. O hábitos do Bourdieu é uma coisa foda. É uma coisa que deve ser pensada todo dia. Todo dia a gente deve pensar isso. Toda vez que você fizer uma coisa, você pensa: será que isso está sendo justo com a outra pessoa? Daí tem a ver com empatia também, né? Então eu acho que é muito legal isso. Bom, se não houver mais perguntas do Bourdieu, eu vou passar para o Bauman. Pode ir para o Bauman? Então é o último. Pessoal, vocês aguentaram até agora, vamos lá, só um pouco mais. O Bauman, pessoal, ele é polonês, então ele nasceu em 1925,
E ele morreu em 2017, então ele morreu agora, né? E o Bauman está falando de pós-modernidade, então ele está falando já que as discussões do Marx, do Weber, do Durkheim já estão ultrapassadas, né? Ele está falando coisas novas. Então ele está falando que o mundo que a gente vive é o mundo das incertezas, é o mundo da insegurança, é o mundo do medo, porque tudo muda, toda hora vem uma tecnologia, eu vou ter emprego, será que eu estou fazendo essa faculdade, será que eu vou ter emprego depois? Porque quando o Weber estava escrevendo lá, ele estava falando que tem que formar as pessoas porque está faltando emprego, está pegando pessoa pelo laço para trabalhar. Agora não, a gente tem uma população gigantesca, então, e a gente tem tecnologias avançadas que não precisa de tanta gente trabalhando. Então, assim, e agora, como é que vai ser da minha vida? Bauman, ele vai nessa linha aí, né? E agora, esse dilema do ser humano pós-moderno, né? Que não adianta eu ter competência, eu ter habilidade, se eu não tenho oportunidade, né? Então, o livro dele retrata um pouco desse mal-estar que a gente vive hoje em dia em sociedade, essa insegurança, né? Então, ele tem uma obra que fala que é modernidade líquida, né? Então ele fala líquida por quê, né, pessoal? Líquida porque você bota aqui o líquido aqui dentro e fica no formato cilíndrico. Se você botar num copo quadrado, fica no copo quadrado. Se você botar numa jarra grande, fica grande. Então por isso que é líquido. A sociedade fica mudando toda hora. Então a modernidade é líquida, ela muda, ela é fluida, ela é dinâmica, né? Então quando a gente tinha os reis, a sociedade era sólida. Quem nascia camponês era camponês. Quem era do clero era do clero. Quem era da aristocracia ligada à família real continuaria. Então não tinha essa mudança, né? Agora não, a gente tem uma dinâmica social, então tem que se adaptar a essa flexibilidade, mas essa flexibilidade traz angústias, traz incertezas que a gente está vivendo agora. Eu acho que o Bauman é o cara mais atualizado aí dos nossos dilemas, do que vocês vão viver aí como professor de educação física, as pessoas com um corpo bonito, querendo mais, e sei lá, não sei, cara, ou ao contrário, ou sei lá, entendeu? Eu acho que esses dilemas, né, até do corpo, né, como aquela primeira pergunta que eu coloquei, a educação física está buscando o quê? Saúde, estética, enfim, qual que é o meio termo disso, né? Daí essa que eu acho que acho que o Bauman ele traz um pouco disso. Ele fala assim: a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incertezas constantes. Então ele mesmo fala da precariedade, né? Então é o que a gente está vivendo agora, pessoal. Não tem estabilidade, por exemplo, até o cargo público, né? Hoje em dia, com a inflação, por exemplo, o cargo público já não tem o mesmo valor, porque de repente a inflação vem, derruba tudo e seu salário não vale mais nada, né? Então eu acho que ele fala uma coisa aqui que eu acho que ele está muito influenciado pelo Marx, né? Que ele fala assim: em termos de sociedade, essa foi transformada pelo mercado, ou seja, na sociedade líquida tudo foi reduzido à mercadoria e tem valor de mercado, inclusive valores da vida, tidos como importantes, passam a ter valor na esfera econômica. Então, pessoal, para além Marx já fala que a gente vende nossa força de trabalho o tempo todo, mas aí o Bauman fala um pouco mais. Ele fala que até nossos valores, até o que a gente acha bonito e feio, tem a ver com o mercado, tem a ver com o sistema econômico, tem a ver com valores difundidos aí a interesses que a gente não sabe, né? Por isso que é importante ter a clareza, por isso que é importante a leitura, por isso que é importante entender a sociedade que você vive, e por isso que eu acho fundamental
vocês terem a oportunidade de conhecer esses autores, eu acho fundamental. Eu vou ser um professor de educação física, mas eu estou inserido numa sociedade que é fluida, ela é muda, ela tem pessoas que são privilegiadas, outras não são privilegiadas. Eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender isso, para não cometer injustiças, para ser um profissional melhor, para ter capacidade de argumentar com algum, seja aluno lá de uma instrução de academia, seja um aluno da escola, de você demonstrar para ele que o mundo também, às vezes não é só o corpo também, que ele tem que estar bem, completamente bem, né? Porque às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, fisicamente ela vai ter dificuldade de atingir o objetivo que ela quer, mas pode atingir, mas claro que é dentro de um momento, de um passo a passo, e saber conversar com as pessoas, ter empatia, entender as dificuldades. Eu acho que é nesse caminho que foi proposto essa disciplina, né? Eu entendo dessa forma. Eu que atuo mais nessa área, apesar de ser formado em História, então meu mestrado discute muito sociedade, política, educação, cultura, e pretendo fazer o doutorado também, então pretendo continuar discutindo essas temáticas. E, enfim. Bom, Alessandro, eu não sei, se tiver mais perguntas, alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação aí? Muito bacana, viu, Fernando? Eu quero te agradecer muito, porque eu trabalhei com eles 2 aulas, e se eu perguntar para eles, é perigoso, eles falam, não sabe nada, porque, igual você falou, é um assunto muito complexo, né? A gente tem que começar a entender desde a raiz lá, de como que é, de onde que veio, qual é o período que esses sociólogos viveram, o que eles trouxeram para a gente agora diante desse mundo contemporâneo que a gente vive, né? E eu vejo que a sua colocação aí foi sensacional para que eles pudessem fechar essa disciplina mesmo com chave de ouro e entender, né, como que a sociedade, a educação e a cultura, ela está dentro, voltada para o nosso mercado de trabalho, que é a educação física, né? É uma disciplina, assim, bacana, né? Para poder aprofundar um pouco mais, quem tiver interesse, igual você falou, não agora, mas futuramente a gente acaba aprofundando, porque a gente precisa entender, né, essa evolução aí desde do século XVI até o que a gente está passando hoje, né? Isso é muito bacana. Então, eu queria muito te agradecer, de coração mesmo. Você foi, assim, um espetacular aí, do nada, né? A gente comentando na escola, você falou, eu posso estar ajudando, eu posso contribuir um pouco com o que eu aprendi, o que eu sei. O seu conhecimento, ele é muito vasto, é muito amplo. Igual você falou, se a gente fosse ficar aqui, a gente ficaria aqui a noite inteira só falando de sociologia, de cristianismo, e, enfim, vários assuntos, né? Mas, no mais aí, eu acho que ninguém tem mais perguntas, né? A gente só mesmo te agradecer mesmo. Eu queria ter a oportunidade de agradecer também, né? Assim, pode? Tem um tempinho para agradecer aqui? Pode ficar. Eu queria agradecer a oportunidade da universidade também, né? Associação Leonardo da Vinci aí. Bom, eu estou à disposição sempre que chamar. Eu queria que da próxima vez, se a universidade puder abrir para todo o público, para mim é interessante, né? Porque para mim eu estou aí também divulgando um pouco do que eu venho estudando nesses últimos anos, né? Então eu venho me dedicando bastante a esses temas. E eu gosto bastante de compartilhar, né? Porque eu estudei na universidade pública, então eu quero compartilhar tudo que eu posso compartilhar, eu quero compartilhar. Então, seja lá no estado, seja aqui na escola que eu tô, seja nesses momentos, então eu estou sempre à disposição, tá bom? E obrigado à professora, obrigado aos alunos que tiveram paciência de me escutar até agora. Sim, só elogio aqui no chat, muito bom, aula massa. A Dailza colocou aqui, ó, li aqui e achei bem interessante.
você falando sobre o medo, né? Como o medo nos deixa na defensiva e nos trava, não só nas relações, mas também em coisas do cotidiano, como a gente desconhece, né? É bem complexa para entender de uma única vez, né? Mas aí fica aí esse incógnito aí. Mas a gente vai programar assim, Fernando, mas para próximas vezes a gente vai tentar abrir mais. Essa live aqui hoje, ela ia ser aberta. A coordenadora da Uniaselv até me pediu que eu fizesse em forma de live pelo Instagram do Polo. Mas aí eu até falei assim, mas é o primeiro período, a matéria é um pouco complexa, às vezes quem for entrar para poder assistir, vai falar assim, mas como assim? Eu brinquei com ela, vamos colocar uma aula exclusiva para os alunos, porque eles estão vivenciando essa disciplina, né? Mas com certeza vai vir outros temas aí, outras disciplinas. Eles estão começando agora, nós temos 53 disciplinas para fazer, nós estamos na segunda. Mas é um caminho que vai ser percorrido, eu tenho certeza que é um caminho que vai ser de grande valia para eles. É que eu falei para eles, esse período agora, não só educação física, você como professor, você sabe, esse primeiro período, ele acontece muito teórico, isso em qualquer curso que a gente for fazer, né, a gente tem essa teoria, esse contexto histórico, filosófico, sociologia, psicologia da educação, então isso sempre existe em todos os cursos, né? Mas depois o curso vai tomando forma, assim, vai se engatando nos trilhos e aí a gente passa mesmo para dentro da própria educação física, entendeu? Nós estamos quase retornando para o polo, né? Graças a Deus, essa pandemia aí deu uma parada boa. Eu acho que nós estamos no caminho para poder retornar mesmo às aulas semipresenciais no polo. E aí o contato pessoalmente ele é mais interessante também, né? Com o aluno, mas não vai faltar oportunidade não, você pode ter certeza que você sempre será bem-vindo, muitos elogios, aula bem produtiva, aula maravilhosa, e é isso que a gente tá aí para poder te agradecer, que valeu mesmo de coração. Espero ter colaborado. Com certeza colaborou. E Deus te abençoe aí, te guie, te dê muita sabedoria aí para você fazer seu doutorado, que conhecimento e vontade você tem, né? Agora é ler, para poder aprimorar mais o conhecimento e poder se destacar. Com certeza, você já é um destaque, né? E agora, mais que nunca, as portas vão abrir. Seja bem-vindo a Salinas, você que veio, né? Agora, paulista, seja bem-vindo a Salinas. Obrigado. Aqui é boa, terra da cachaça, terra boa. Obrigado. Eu estou muito satisfeito e espero que acabe a pandemia para me divertir também, né? Porque eu estou cansado de ficar em casa. Não, todos nós estamos, né? Todos nós estamos, mas tudo é no tempo certo, Deus prepara tudo para a gente da melhor maneira, tá bom? Tá bom. Fica com Deus aí, um abraço, você pode se sentir confortável aí para poder se retirar. Um abraço. Então tá bom, um abraço, obrigado. Valeu, gente. Prazer. Alô.